eu sou Ana Cláudia Nagal, estamos aqui em mais um programa da seção Os Especialistas, um espaço dedicado a conectar você, gestor de farmácia, a consultores renomados nas mais diversas áreas para solucionar as principais dores da sua rede ou do seu PDV. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental que é a gestão relacionada ao uso da tecnologia. Estamos aqui com Gilson Coelho. Obrigada, Gilson, pela presença. Primeiramente, eu acho que você poderia se apresentar, falar um pouco da sua experiência no canal Farma. Sim, Cláudia. Então, eu atuo há mais de 30 anos no canal Farma, com atuações relacionadas à indústria, distribuição, varejo. E nos últimos anos a gente tem feito bastante contribuições, mais para o varejo, muito, né? Mas também é no varejo que a indústria executa lá o trabalho mais importante dela, né? A indústria, a distribuição. Então a gente vem fazendo um trabalho significativo voltado para a gestão nesses anos todos, né? E esse tema que você selecionou é muito precioso, porque a gente fala da gestão, mas a tecnologia está muito presente, ela é importante, né? A gente vai falar sobre isso, mas em que medida, em que dose? Eu tenho a impressão que vai ser um encontro bastante significativo para os nossos ouvintes, né? Porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade hoje. Exato, e a gente já começa, né? O varejo farmacêutico hoje ele tem muitas ferramentas à disposição, Sim. né? Até que ponto esse excesso mais complica do que facilita a gestão? Olha que interessante. A quantidade de ferramentas, a gente nunca teve tantas, né? Exato, né? Muitas ferramentas, a tecnologia nunca esteve tão presente e, paradoxalmente, nós nunca tivemos tantas farmácias em dificuldades. Olha que coisa interessante, né? O índice de mortalidade nunca foi tão grande quanto agora. Então, a pergunta ela é muito importante porque a gente tem um paradoxo aí, né? É, é difícil até perceber, mas a sensação que perceber em que momento que essa avalanche de tecnologia pode prejudicar, né? Mas é muito importante o proprietário se dar conta de que não é tudo que serve para ele. Esse é o Não é ponto, né? tudo, entendeu? Existe uma necessidade de uma curadoria. Quando eu falo de segmentação, por exemplo, segmentação é o que uma grande rede precisa, são temas relacionados a ela, né? E aí você tem empresas menores, lá embaixo você tem as farmácias menores, e aí a natureza aí já é muito diferente. As necessidades são muito diferentes. Os recursos que o pequeno tem são muito diferentes. Então, na mensagem, para aquilo que se oferta ao varejo, se não tiver uma segmentação muito bem feita, aí a confusão é muito grande. E ao invés de se prestar um serviço de alta relevância, é possível até que se complique muito a situação, né? Porque às vezes o pequeno ele tem tanta dificuldade, como ele não tem tempo, daqui a pouco ele se abraça com alguma coisa que pode não ser boa ou não adequada para ele, para o tamanho dele. Isso é muito importante. Olha, Cláudia, daria para ficar algumas horas falando só desse tema da importância da segmentação, viu? Porque aí é aquela questão, né? Às vezes o gestor contrata uma ferramenta e fala, mas ela não é ruim ou não funciona. Não é isso, né? Porque às Sim, vezes ela não é adequada para ele, né? pronto. Porque aí tem a questão, às vezes o marketing, o comercial é muito bem feito, a venda é muito bem bonita, tudo é muito. Ela se vende a ferramenta, mas ela não está adequada para aquele PDV, né? Como que gerir isso? Isso é muito interessante que você falou, porque tem algumas ferramentas que foram criadas até num contexto mais de tecnologia, de experimento, Sim, mas aí essa ferramenta, em algum momento, ela vai pousar na farmácia, no ambiente caótico da farmácia. E aí nem sempre ela é bem recebida, digamos, porque o proprietário ele tem as dores dele são muitas, né? Se você analisar, por exemplo, eu brinco, né, que o organograma do dono de uma farmácia independente é ele e 200 coisas embaixo para ele fazer. É uma centopeia embaixo, muitas atividades. É quase impossível, né?
Então, é muito importante o que a gente está dizendo aqui. E olha que interessante. O maior problema, ele não nem pode avaliar, muitas vezes, se aquilo é bom para ele ou não. Mas a maioria das ferramentas só se percebe se ela realmente pode contribuir ou não depois na prática. Ou seja, depois que ele comprou, ele implantou, vai ter um tempo aí de maturação, né? E aí é muito triste, porque Já investiu, ele né? já investiu, e a última, olha que coisa interessante, você trouxe agora, né? Ele já investiu. A última coisa que ele merecia é ser enganado. Não que alguém enganou ele, você está entendendo? Mas como a proposta nem sempre é adequada para o tamanho dele, para as necessidades dele, então ele que já vive uma situação econômica difícil, ele pode fazer o investimento e depois vai ver que não deu. Então, chega a ser um pouco cruel, entendeu? É por isso que eu falo muito de uma curadoria, eu falo muito de cuidado naquilo que se oferta para as empresas, principalmente para aquelas que são menores, né? Isso vale também para pequenas redes, por exemplo, né, que são muitos desafios. Então, o joio e o trigo, eles são muito parecidos, mas a gente só consegue perceber se é joio ou trigo depois na hora do processo. Porque o trigo alimenta, nutre, mas o joio ele é tóxico, você sabia disso? Então é muito importante tomar esse cuidado, né? Como a revelação só vai vir depois, ao longo do processo, então aí no meio do caminho ele vai perceber que não deu certo. E essa pode ser mais uma daquelas tentativas que ele fez, né? Isso Pode não ser a primeira, né? Já pode não pode ser a ser. primeira, e aí vai dando aquela sensação de desesperança. E olha que coisa interessante, às vezes ele começa a se culpar, né? Mas então é eu, talvez seja eu, talvez o culpado O seja eu. negócio, né? Às vezes ele culpa. E olha que interessante, é por isso que eu gosto de acolher. Eu não aponto o dedo para ninguém. Tem muita gente que às vezes, inadvertidamente, diz assim: ah, mas o pequeno não gosta de tecnologia, o pequeno não quer tecnologia. Não, o contexto dele é complexo, o contexto dele é difícil, né? Às vezes é Então, ali que e aí ele fica com aquele sentimento assim, talvez seja eu mesmo, talvez não. E esse talvez eu não estou conseguindo, ou talvez não é a minha praia, por exemplo. É bem triste isso, sabe? O que a gente está falando aqui é muito interessante porque afeta o aspecto humano também, né? Claro. E daqui a pouco ele que precisa de entusiasmo, né? Ele precisa de ser um leão e ele tenta por um momento, mas se ele errar duas, três vezes, aí vai perdendo o entusiasmo, Não, e vai ele ficando cada faz vez um mais difícil. investimento que às vezes é pesado para ele, para o negócio dele, pondo Sim, muitas esperanças que aquilo vai resolver todos os problemas, e às vezes não é a questão, né? sim. E aí, quando você fala em separar o joio do trigo, quais os sinais ali de que o joio está agindo, que ele já pode acender a luz vermelha de que não é essa ferramenta ideal para ele? Pergunta maravilhosa essa tua, porque a maioria das soluções, nem sempre elas são soluções que vão abordar o todo, que vão impactar no ponteiro que precisa, no resultado líquido na última linha. Às vezes tem solução, por exemplo, que vai aumentar o teu faturamento. Até aumenta, mas aumentou também o CMV, aumentou o ponto de equilíbrio, ele escalou o faturamento, mas não sobrou. Ele aumentou o faturamento, mas ele está devendo mais agora com faturamento grande do que antes. Então, a tua pergunta é muito cirúrgica. Para avaliar isso, a gente não pode ser um indicador só. Deu para entender? Quando Sim. o sujeito diz assim, eu vou te dar mais isso, eu vou te dar mais aquilo, vai ter mais faturamento, vai aumentar o ticket. Com que qualidade? Então é importante analisar um pouco mais profundamente, com mais indicadores, né? E ele só vai saber analisando o ponteiro na última linha. Melhorou o resultado líquido na última linha? Bom, melhorou. Então mexeu no ponteiro da empresa como um todo. Você entendeu? Porque, por exemplo, às vezes pode aumentar a quantidade de clientes, mas é um CAC, custo de aquisição dos clientes, absurdo. Né? Então ele encheu a loja. Então é aquela ação que ele faz, encheu a loja, ele fotografa e ele diz assim, agora vai. Né? Mas ele está vendendo produtos que não são tão rentáveis. Então a pessoa que deu aquela solução para ele aparentemente deu certo, surfou, registrou,
mas não, na realidade vai ser muito ruim para ele. Porque, às vezes, eu costumo dizer que o faturamento é importantíssimo, né? Claro, quem não quer faturar mais, mas a que custo? Então, olha que eu vou te dizer agora. Eu conheci em farmácias que faturavam 300 mil, quebraram, 1 milhão quebrou, 2 milhões. Eu conheci uma loja que faturou 2 milhões e meio e quebrou. E eu conheci uma loja, Cláudia, no Rio Grande do Sul, que faturava 10 milhões de reais e quebrou. Então, o faturamento é muito importante, claro que é, mas é muito interessante ver a qualidade desse faturamento, né? Quanto sobra, entendeu? Então, quando ele está avaliando uma ferramenta, a primeira coisa é ele olhar para ver se mexeu no ponteiro do resultado líquido na última linha. E isso também, ele precisa de no mínimo um mês para ver isso, né? Mas aí o dono quem vendeu a ferramenta vai dizer assim, não, mas precisa maturar, precisa de mais tempo, e aí a coisa vai se estendendo, vai se estendendo. Então, é uma situação delicada, né? É delicada. É lógico que aquele que tem um argumento da venda da ferramenta, ele vai fazer propagandas 1000 e mostrar indicadores que são mais favoráveis a ele, mas no final da história, o dono da farmácia, ele precisa que o negócio dele melhore como um todo, né? E quando ele percebe, por exemplo, que melhorou um pouquinho o faturamento, ele está conseguindo pagar as contas com mais facilidade, está melhorando. Isso já é um sintoma interessante, né? Mas é muito importante ter esse cuidado. Eu costumo dizer assim que o pequeno já tem tantas dificuldades, é por isso que essa curadoria é fundamental para que ele seja guardado um pouco, né, com cuidado, com carinho, né? Mas tem, às vezes, o mercado em geral é muito crítico, sabe? Apontando o dedo, né? Fazendo críticas, porque não gosta da tecnologia ou não gosta da digitalização. Tem ferramentas que são excepcionais para ele, devidamente ajustadas ao tamanho dele, né, à situação dele, ao contexto dele, né? Para aquele que é muito pequeno, que tem uma farmácia que fatura 60, 70 mil, você sabe qual é a ferramenta mais preciosa para ele? A melhor de todas? Qual? Não sei. A atenção, o carinho, Claro, né? cuidar dos clientes. Quando ele trata pelo nome, quando ele segura pela mão, me emociono quando eu falo isso. Essa é a ferramenta melhor de todas. E é a ferramenta que ele pode, genuinamente, que está no coração dele, na alma dele. Isso é o que ele pode fazer, é o que ele sabe fazer, e é o que está adequado para ele. Você imagina? Sua mãe vai na loja e ele atende ela pelo nome, ele já conhece ela, já conhece os produtos que ela compra. Então, essa venda feita com esse grau de cuidado, de atenção, né, ela é muito preciosa, ela é excepcional. E essa ferramenta que eu estou dizendo, olha que interessante, envolve produto, é claro, né, mas tem também o produto, o cuidado, a atenção. Eu chamo de produto ampliado, né, produto mais algumas coisas. E isso não está em nenhum KPI, isso não está em nenhum indicador, sabe? Mas é a essência da farmácia pequena, é o que de melhor ela tem. Se alguém vier com uma tecnologia que possa ajudar o proprietário, né, a minimamente lembrar de alguns detalhes do cliente A ou B, mas que possa melhorar o atendimento humano diferenciado dele, essa tecnologia é abençoada, eu diria, né? Se for uma tecnologia que requer muita atenção dele, para ele estudar um monte de coisa e tal, e afete esse tempo de qualidade que ele tem com os clientes dele, essa tecnologia vai causar muito barulho, muita coisa, mas não vai agregar valor. Deu para entender? Com certeza. Isso tem muito a ver com o que você falou antes, né? Às vezes
espera se adaptar uma tecnologia grande para o pequeno e não é o que Sim, se tem. E aí sim, nada substitui o material humano, isso é fato. E aí vem a próxima pergunta, né? Você sempre fala que discernimento é a vantagem competitiva das pequenas, né? Até que sim. ponto, como ele desenvolve essa habilidade aí para fazer esse material humano funcionar da melhor forma para ele? Olha, legal que você está perguntando, né? Esse discernimento é muito importante. Por quê? Porque tem muita informação, né? E depois da pandemia, então, o mercado ficou Nossa, inundado, né? Então, esse discernimento é muito importante. O que, que é mais adequado para mim, para o meu tamanho, né? Para as minhas circunstâncias, né? Acabei de falar agora desse atendimento humanizado, né? Então, eu diria assim que é muito importante ele ter consciência de que nem tudo serve para ele. Por exemplo, agora, né, é, toda hora tem informação nova sobre tudo, né? Informação que vem de fora, vem de outros países e tal. Nem tudo serve para ele, nem tudo está adequado ao tamanho dele, ao faturamento que ele tem, ao contexto dele, né? Da região onde ele está e tudo. Então, ele fazer uma curadoria e começar a perceber com um pouco, jogar atenção naquilo que está mais adequado, sabe? Eu sei que é difícil também para ele, né? Mas, por exemplo, assim, olhar tudo que se publica, participar de todos os grupos, né? Ouvir todo mundo. Aí daqui a pouco tem alguém que tem uma rede, né? Que está dando uma sugestão. Peraí, mas ele não tem o faturamento da grande rede, a situação dele é diferente. Então ele realmente precisa fazer um corte significativo aí. Se ele ouvir mais alguém que está mais conectado com essa realidade dele, eu diria que ele ganha muito, sabe? Se ele manter a mente aberta, muito aberta para pesquisar uhum, tudo que vem na internet, por quê? Interessante agora, a internet ela é muito vasta na planície, mas nem sempre ela é aprofundada para aquele conhecimento específico do tamanho dele, da empresa dele. Deu para entender? Do sim, ponto de vista de alternativa, tem muita coisa. Mas o que significa, o que é significativo para mim? O que vai ajudar o meu negócio no estágio atual que eu estou? Aí é que começa a fazer um pouco de diferença, sabe? Se ele não ficar olhando tudo, ele já começa a entender melhor. Eu costumo dizer, Cláudia, que é importante que ele conheça os fundamentos do negócio dele. Olhar mais, pensar mais no negócio dele. Ah, mas essa pessoa que está dizendo alguma coisa, ele está numa grande rede, ou, né? E também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes a maioria das pessoas que estão ofertando, todo mundo é fornecedor. Todo mundo quer vender alguma coisa, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas talvez ele possa educar a percepção dele, né? Com o tempo ele vai perceber assim o que faz sentido, o que não faz, certo? Mas nem todas as mensagens são para todo mundo, né? exato. É Faz, porque assim, o que a gente precisa deixar claro é que assim, não que não se tenha que ter as ferramentas, às vezes é preciso. sim. Mas muitas vezes é o que você falou, ele quer tantas e adquirir tantas e às vezes iguais que vão fazer a mesma coisa e não está dando resultado, né? A questão, às vezes ter menos é mais, né? Olha que interessante. Se você fizer uma pesquisa hoje em empresas de qualquer tamanho, mas mais em empresas de faturamento de 100, 200, até 300, 400 mil reais por mês, a maioria deles tem muitas ferramentas que eles adquiriram e eles não dominam todas elas. Algumas eles nem usam. Você pode pesquisar e pode perguntar. Ele vai, Exato. isso eu tenho. Mas aplica, conhece com profundidade, já percebeu o efeito disso? Você está entendendo? Ele experimentou muito. Por exemplo, depois da pandemia, olha o que eu vou te dizer agora que é interessante. Teve uma pessoa que eu nunca vou esquecer, que ele se aproximou de mim dizendo assim, ô Gilson, depois da pandemia eu não sou do canal Farma, eu fiz investimento, eu abri farmácia, eu já estou com farmácia há 4 anos,
A minha farmácia fatura R$500 mil e eu não tive um centavo de lucro até hoje. E eu tenho tudo que... Olha que interessante que eu tenho tudo que se possa imaginar. Pode falar aí quais são as ferramentas novas, eu tenho tudo. Olha que precioso. O que ele está dizendo assim? Mas eu ainda não tenho conhecimento específico. Eu ainda não domino os fundamentos do negócio. Eu não domino nem a ponto de saber se essa ou aquela ferramenta é possível que ela me ajude ou não. Então, o que nós estamos falando aqui, e é muito precioso, Cláudia, nós estamos falando dos fundamentos do negócio, né? Aquela coisa mais primitiva, até a raiz do negócio, né? Eu entender direitinho como é que é a questão dos meus clientes, como é que eu compro, como é que eu vendo, eu entender direitinho essa questão das necessidades que o meu cliente tem, né? O que pode me ajudar, o que não pode. Mas aí nos fundamentos ali tem alguns indicadores que são importantes, que vale a pena ele saber se eu mexer aqui, o que acontece lá, sabe? Os indicadores eles são importantes, mas olha que interessante. Eles são muito importantes, mas para quem fatura muito pouco, às vezes eu chego a dizer assim, se você não tiver indicador nenhum, mas se você fizer aquilo que a gente recomenda, você vai perceber que você começa a pagar as contas com mais facilidade. Às vezes o pequeno, sabe por que ele não gosta de olhar indicadores, Cláudia? Sabe por que ele não gosta de olhar? Porque ele sabe que a conta não fecha. Então, mas ele está trabalhando, ele está dando o máximo de si. Então, quando ele consegue fazer algumas coisas, né, mesmo que intuitivamente, segue aqui essas recomendações e você vai perceber que você paga as suas contas com mais facilidade. E aí depois, quando ele percebe que está pagando as contas com mais facilidade, aí ele começa a olhar os números com mais cuidado, com mais carinho. Espera aí, mas eu fiz isso e começou a melhorar. Aí ele começa a perceber quais foram as ações que ele fez, né, e que estão dando certo, entendeu? Ali na frente, ele vai gostar de olhar número, ele vai gostar de fazer o DRE todo dia, mas agora minimamente ele já tem ele tem experiência do que está fazendo e ele começou a olhar os números agora com mais satisfação, né? Porque está sobrando, né? Sobrava 1.000, será que não podia sobrar 2.000? Agora está sobrando 2.000, será que não podia sobrar 3? Mas agora ele já sabe que está sobrando. Agora olha que interessante, agora ele já está surfando um pouquinho, sabe? Antes ele era atropelado pela onda, agora ele já está no tempo certo e tal. Aí ele começa a olhar os números, começa a analisar cada vez mais, minimamente, o seu negócio, né? Mas aquilo que nós falamos ainda há pouco de fazer um atendimento diferenciado, humanizado, isso para o pequeno, isso é fundamento para ele. Se ele não fizer isso e fizer um trabalho assim, com menos coração e tal, né? Com esse aspecto humano mais minimizado, ele vai ter muito mais dificuldade ainda, né? Aí quando você fala das recomendações, dá um exemplo aí de recomendações que você faz para esse pequeno PDV, antes mesmo de ele adquirir, a necessidade dele adquirir uma ferramenta. Olha só, primeiro ele tem que verificar o que realmente pode ajudar no atendimento que ele tem. Isso é fundamental, né? Por exemplo, assim, eu falo muito de que ele não pode, uma recomendação de ouro que eu faço, você não pode mirar a grande rede, você não pode se comparar com a grande rede. Ele não tem o faturamento da grande rede. Então para você e para quem está nos ouvindo, uma farmácia que fature R$600 mil, vamos supor que um farmacêutico custe R$6 mil, né? A farmácia gasta R$6 mil para pagar o farmacêutico com encargos, por exemplo. Na loja que fatura 600 mil, 6 mil para 600 mil é 1%. Na loja que fatura 60 mil, o farmacêutico significa 10% do faturamento, Cláudia.
Então, a diferença é gigantesca, né? Nossa. Então, ele não pode se comparar à grande rede. Ele não tem o faturamento da grande rede, não tem a estrutura da grande rede. Então, isso já é uma recomendação que eu faço de ouro, né? Então, eu digo assim, ó, Davi não lutou com Golias porque ele tinha as mesmas armas, porque ele tinha a mesma experiência. Não, ele era um menino. Ele usou os seus talentos. Ele foi, mas ele tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito, ele tinha uma postura diferenciada, uma atuação diferenciada. Quando alguém sugeriu que ele usasse a indumentária do Golias, ele falou, eu não quero isso. Isso não serve para mim. Olha que precioso isso. Isso não serve para mim. Então é muito importante, né? É claro que ele vai ter o mix de produto mais sofisticado da grande rede, ele está no bairro. Então ele vai ter um mix mais adequado à região onde ele está, né? Mais adequado ao contexto onde ele está, muito importante isso, né? Ele vai pensar em fazer uma venda altamente digitalizada e olha que interessante o que a gente vai dizer agora. Ele tem a teleentrega como todo mundo tem, né? Essa teleentrega é a entrega na última milha, é o last mile delivery. Mas hoje estão chamando isso de digital também, sabe? Sim. Então aí todo mundo vem com uma pegada digital e aí você tem que... Mas aí ele vai comprar um monte de ferramentas digitais. A teleentrega ele vai continuar tendo, né? Eu tenho clientes que têm um volume de teleentrega mais do que a grande rede, por exemplo. Se quiser chamar isso de digital, pode chamar, mas é a antiga teleentrega com algumas ferramentas novas ali, adequadas ao tamanho dele. Então, isso são recomendações de ouro, né? Mas alguém pode dizer para ele assim, olha, mas você tem que estar bem digitalizado para poder vender para todo mundo, em tudo que é lugar, no Brasil todo. Aí já é maldade. Se disser que ele vai se digitalizar para vender como se fosse um marketplace no Brasil todo, aí já é maldade. Aí já é maldade. Então aí ele está dando ouvido para alguém que vai desviar totalmente o foco dele, né? Agora essa entrega, se ele recebia no telefone fixo, hoje é no celular, se ele tem algum instrumento ali que está linkado com a venda dele, etc, se ele pode fazer algum tipo de acompanhamento, é bem precioso isso. Uma ferramenta Uma do ferramenta gerenciamento do WhatsApp, né? Pronto, Que é onde a maior venda tá dele, ali, às vezes. Está Né? ali. Está ali ajudando ele, né? Então, você entendeu bem a diferença, né? A diferença. E aí tem muito joio e tem muito trigo. Se não cuidar, se intoxica, sabe? E aí a gente também pode falar, tem ferramentas de análise de dados, de informação, e também é começar por aí, né? Como você disse, às vezes esses dashboards, essas informações que ele precisa saber no entorno dele, que começa por aí, né? Esse que é o ponto fundamental, né? Perfeito. Porque agora, olha que interessante, só um minutinho, não esquece o que você vai dizer. Eu já vi pessoas desfilando um Power BI no celular. Olha aqui os dados da minha farmácia, né? Aí, por exemplo, com CMV de 72, é absurdo para ele. Não serve. CMV de 72. Ticket médio de 22, é absurdo para ele, né? Está muito baixo demais, né? Estoque para 150 dias. Ou seja, ele tem o máximo da ferramenta, é um Power BI, mas todos os números que a ferramenta está revelando são inadequados para ele. Não são bons para ele. Ele está fazendo uma propaganda de algo que é tóxico para ele. Então, todos os indicadores, eles são muito importantes. Eu aprendi no Japão isso, né? Uma homenagem para você agora. Os indicadores são muito importantes, mas é muito importante o que eu tenho que fazer para melhorar o meu indicador que não está bom. Aliás, se ele sabe que não está bom, porque às vezes ele também... Às vezes ele também não sabe. Às vezes ele olha e ele não tem ideia se aquele CMV de 72 é bom para ele ou ruim. Exato. Ele ainda não... Isso é o fundamento. Ele ainda não se deu conta que CMV de 72 para ele é tóxico.
né? Que o ticket médio de 18, 20 reais está baixo demais e que o cliente dele tem outras necessidades e que poderia ser maior. Mas isso são coisas básicas até de fundamentos que ele ainda não tem. Então, esses indicadores, hoje existem ferramentas, eu tenho uma ferramenta de Power BI que é a melhor, talvez, que tenha no mercado, por exemplo, né? Mas o grande lance é o que fazer diante dos indicadores quando eles estão ruins. Então, se ele sabe minimamente isso, aí ele começa a ter o mínimo de controle do seu negócio, né? E se ele não está no controle, ele está a reboque. Então, se ele não está no controle, ele está perdido, por exemplo. Então, os indicadores são muito importantes, né? Você sabe que aprendi no Japão, o Japão adora gestão à vista. Todo dia, o japonês vai na frente dos KPIs, uma reuniãozinha, 2, 3 minutos ali para trazer a cabeça, para informar, né? Gestão à vista. E a gente dizia assim, tá, mas de novo, hoje de novo, já teve reunião ontem. E o japonês dizia que nem bicicleta, né? Não pode parar. Se parar, cai. Olha Era só. um dia novo, de informações para passar e tal. Então eles são muito adeptos dos indicadores, né? Mas é claro que saber o que fazer, por que fazer, né? Isso é muito importante. Caso contrário, eu costumo dizer assim, informação, se ele tem muita informação, mas ele não sabe o que fazer com ela, isso está poluindo mais do que ajudando, né? Com Só certeza. gera frustração. Informação sem ação adequada só gera frustração. Deu para entender? Porque aí agora ele tem tudo. Ele tem tudo e tudo está dizendo que ele vai quebrar. Que coisa triste. E aí você fala que realmente não adianta se comparar com grande rede. Perfeito. Para onde ele tem que olhar? Para que modelo de rede do mercado que ele tem que olhar ou ele não tem que olhar? Não, é importante que ele observe o que acontece no mercado, né? Mas a coisa mais preciosa, o primeiro ponto é olhar para o negócio dele. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Isso é que nem desenvolvimento pessoal. Né? Todo mundo fica querendo, enquanto a gente não olha para dentro, enquanto a gente não se Sim. encontra aqui, enquanto a gente não entende o nosso coração, as coisas não fazem sentido. Então, olhar para o negócio dele, por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, Gilson, e esse ticket? É muito comum a pessoa ouve uma informação na internet sobre um ticket médio. E, bom, acho que aquilo é padrão para ele. O sujeito que mostrou aquele ticket se refere ao negócio dele, com a cultura dele, com o treinamento dele, para aquela pessoa. Agora, você não pode querer que a sua empresa faça igual àquela, né? Então, o ponto de partida é o seguinte, conheça primeiro os seus números, entenda como eles estão, conheça a sua realidade e agora melhore a sua realidade. Pronto. Agora, a melhor referência que eu posso ter é essa. Eu tenho os meus números, eu conheço bem os meus números e agora eu percebo que eu estou melhorando os meus números a cada dia. Você tem benchmark mais precioso do que esse? Não. Não é verdade? Então, eu posso até olhar para fora, mas o meu número, olha, o meu CMV que era 72 está em 60. Eu acho que ele pode chegar a 58, 57. Está perfeito. O meu ticket médio, que era 22, está em 50, 60. Ele está melhorando a cada dia. É o melhor de todos. Então, a melhor referência que ele precisa ter, que ele pode, é a dele. Olhando com carinho o negócio dele, sabe? Olhando com carinho através dos indicadores também, né? Eu fiz um artigo uma vez que eu dizia que quem entende da sua farmácia não é aquele que está lá todo dia, toda hora, mas ele não tem a radiografia do que está acontecendo ali, né? Então, essa radiografia é muito importante. Como eu disse antes, se ele não tem a radiografia, mas ele está seguindo alguma orientação que faz sentido, vai melhorar os números e ele vai perceber depois, né? Mas é muito precioso ele olhar o negócio dele. A maior referência dele, a melhor referência dele é o negócio dele. E aí ele vai aprimorando
na melhoria contínua, que a gente gosta de falar bem, né? E aí ele vai percebendo que está melhorando e tal. Aí dá aquela sensação de liberdade, de conquista, né? Do eu posso, eu estou conseguindo, né? Mas então tudo isso também esbarra naquilo que você falou antes, que é mudar essa mentalidade, né? Porque você disse, às vezes ele não quer olhar porque ele sabe que os números não estão bons. Sim, sim. É mudar, é ter essa força e Isso. A gente chama de mudança de mentalidade, mudança de mindset, né? Mas você sabe qual é a faísca que eu tenho usado muito para fazer ele despertar, para mudar essa mentalidade? pode falar. A faísca que eu tenho usado muito é acolhimento. Eu- Porque acolhimento, eu acho que quando alguém fala assim, mas não está ligado à tecnologia, não quer aprender, não quer se digitalizar, eu não critico ninguém. Eu não critico ninguém. Eu reconheço que o cenário dele é severo, é difícil, né? Então, o que eu faço é acolhimento. Acolhimento e dizer assim, olha, você pode... eu uso muito Davi e Golias, né? Então, eu percebo que dentro dele tem um guerreiro ali que já vem lutando há muito tempo, talvez ele não encontrou a orientação certa, a ferramenta adequada, ele não encontrou ainda. Mas esse guerreiro está ali dentro. E quando a gente desperta ele, e ele começa a minimamente ter essa confiança, e o coração dele enche de alegria, e aí esse coração cheio de alegria, a palavra coragem tem muito a ver com esse coração, esse coração cheio de alegria, cheio de amor pelos clientes, ele pode muito. Ele tem muita fé. Aí nós estamos falando de um poder assim que é muito precioso, que não está em nenhum KPI. Aí nós estamos falando de alguma coisa que vai crescendo dentro dele. Você sabe que eu gosto de dizer que farmácia tem espírito, né? Eu gosto de dizer que... Uma vez uma empresária de Curitiba falou assim, ô Gilson, mas eu adoro quando você diz que farmácia tem espírito. Eu digo, claro, farmácia tem espírito. E o espírito da farmácia não está na logomarca, não está nos produtos, está no atendimento diferenciado, naquele acolhimento precioso que faz, né? Está nisso, está no gesto, no cuidado. Isso é muito excepcional. Isso é muito bacana. Quando o proprietário ele começa a acreditar nisso, né? E tudo isso está dentro dele. Quando ele começa a acessar isso, ele começa a acreditar e fazendo coisas, tarefas que vão dando mais confiança, vão melhorando o cenário. No primeiro momento ele só sabe que paga a conta com mais facilidade. E depois ele vai começar a gostar de ver os números, né? Mas quando isso acontece, sabe qual é a palavra que eu gosto de usar, Cláudia? É libertador. É libertador. Tem muitos assim. Tem muitos assim. E eles... É por isso que eu gosto de não apontar o dedo, mas de acolher. Né? Não de criticar, mas de resgatar. E é isso que as pessoas precisam disso. Elas estão precisando disso. Porque o cenário, o mercado, ele está muito severo, né? Muito severo, muita competição e tal. E esses clientes que nós estamos falando aqui, esse público, né? Ou uma pequena rede, ou farmácia independente, até pelo volume de desafios que tem e tal, eu acho que até é mais humano, né? A gente estender a mão do que ficar fazendo crítica, né? Ah, com certeza. Aí, dicas essenciais para melhorar a gestão do seu negócio. Obrigada, Gilson. Foi assim uma aula aí para esses pequenos gestores aí levar seu negócio adiante com o material humano que ele tem, com todo o amor que ele tem pelo negócio. Obrigada. Que bom que você gostou. Olha, isso é o que faz o meu coração cantar, sabe? Tem tarefas que a gente faz que a gente até fala, explica um pouco, né? Mas isso que você acabou de dizer agora me alegra muito, né? Porque, um segundo só para a gente encerrar. Eu trabalhei para uma empresa chilena. Lá no Chile tem 3 grandes redes, só. Não tem farmácia independente, não tem pequena rede.
não tem distribuidores, né? Porque as redes grandes têm autodistribuição, né? Então, um ecossistema saudável, ele precisa ter empresas de todos os tamanhos, né? E Sim. também nenhuma grande empresa nasceu grande, ela nasce pequena. E é muito interessante esse olhar diferenciado para quem está nesse momento, nesse tamanho. Isso me alegra muito. E eu agradeço a você pela oportunidade e parabenizo o Panorama por essa sessão dos especialistas aqui. Outros virão também com mensagens excepcionais, eu tenho certeza disso. Vocês estão fazendo um trabalho de curadoria de alto nível para o Canal Farma. Isso é uma bênção, isso é muito importante. Agradeço muito. Imagina, a gente que agradece. Obrigada, Gilson. E encerramos por aqui. Em breve voltaremos com novos programas aí para ajudar o pequeno varejo farmacêutico do Brasil. Obrigada. Muito obrigado.